Olá, pessoal. Eu sou a professora Riviane Belchior, professora titular da disciplina de Introdução à Contabilidade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre noções básicas acerca da contabilidade introdutória. Então, nós vamos apresentar para vocês algumas técnicas contábeis, ou seja, técnicas utilizadas para o registro das informações contábeis. Nós vamos falar sobre alguns demonstrativos, ou seja, onde nós apresentamos essas informações. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos usuários. Nós vamos apresentar classificação patrimonial para vocês, a demonstração do resultado, contas que compõem essa apuração, regimes de contabilização. Então, nossa conversa hoje é sobre a contabilidade introdutória. Vamos lá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a importância da contabilidade na gestão empresarial. É visto que, à medida que as empresas elas vão se multiplicando, se proliferando, fica bem mais difícil sobreviver no mercado. Sobrevive aquelas que melhor se adaptam, né, às contingências, às modificações, e essas modificações nós não temos como interferir ou intervir. Nós apenas temos que achar a melhor maneira de nos adaptar a elas. Então, a contabilidade, ela vem nos auxiliar nessa adaptabilidade. Ou seja, ela vem nos assessorar, ela vem contribuir, ela vem apresentar a melhor maneira, né, de como as empresas podem continuar crescendo de forma saudável e se tornando cada vez mais competitiva nesse mercado tão globalizado como é o nosso. Nós temos uma boa ajuda, nós temos um grande auxiliar nessa competitividade, que é a tecnologia. Anteriormente, a tecnologia ela era encarada como uma área onde ela nos auxiliava apenas quando o nosso computador dava algum problema, quando nós tínhamos alguma perda no backup de alguns dados, quando o nosso sistema ele resolvia não funcionar, mas hoje não. Hoje elas têm um papel importantíssimo na administração dos nossos negócios. À medida que as organizações vão crescendo, as atividades vão se tornando cada vez mais complexas, né? O ambiente econômico ele tem se tornado cada vez mais difícil e, por sua vez, a gestão dos nossos negócios. Então, a tecnologia, ou seja, o desenvolvimento tecnológico, tem nos abraçado de uma maneira a se tornar indispensável nessa administração. A utilização, a aplicabilidade dos sistemas desenvolvidos, né, pela tecnologia, eles têm atendido de uma maneira satisfatória aos nossos objetivos, eles têm nos auxiliado a conseguir as nossas metas, tá? Então, por consequência desse processo, né, a necessidade cada vez maior de informações que possam auxiliar os nossos gestores. Então, por isso, a contabilidade ela tem se tornado cada vez mais indispensável e as suas informações elas não têm apenas poder de atender normas, legislações fiscais, mas elas têm nos auxiliado no sentido de refletir o valor econômico dos resultados dos nossos negócios. Buscando cada vez mais esse diferencial competitivo, tem se tornado crescente o número de empresas que vêm investindo em meios que ofereçam informações estratégicas, né? A contabilidade ela é alimentada diariamente por suas transações, sendo considerada um sistema de informação indispensável à gestão. Nem sempre ela é vista como uma ferramenta gerencial, mas apenas como uma obrigatoriedade exigida por lei. Esse era o pensamento antigo, onde a contabilidade ela era reconhecida como um gasto. Hoje, ela é um grande investimento nas organizações. A ciência da contabilidade ela tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio das organizações. A contabilidade ela tem como função apurar o resultado, controlar o patrimônio e gerar informações para a tomada de decisões. Por isso dizemos que ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, porque ela sofre a ação do homem e gera, que gera e modifica esse fenômeno patrimonial.
Todas essas movimentações, elas são registradas pela contabilidade, que são os fatos em forma de relatórios. Relatórios que são analisados os resultados e a partir daí são tomadas as decisões em relação aos acontecimentos futuros. Sendo assim, a contabilidade é responsável pela escrituração e pela apuração destes resultados. Como usuários, nós temos duas categorias. Nós podemos classificá-los em dois grandes grupos, que são os usuários internos, aqueles que influenciam e são influenciados de forma direta. Eles estão preocupados, né, com atividades relacionadas ao ciclo operacional da empresa. Os usuários externos, eles influenciam e são influenciados de forma indireta. Estes, por sua vez, estão preocupados com os aspectos mais genéricos, expressos nas demonstrações contábeis. Como exemplos de usuários internos, nós podemos dizer que são os funcionários, os gestores, tá? Os acionistas, os supervisores, coordenadores. Como usuários externos estão os concorrentes, fornecedores, governos, tá? Falando um breve histórico da nossa legislação, nós vamos começar falando sobre a aprovação da Lei 6.404, em 15 de dezembro de 1976, quando deu início a uma nova fase na nossa contabilidade, facilitando o conhecimento, aprimorando a qualidade dessas informações, analisando a situação financeira das empresas e informando seu desempenho econômico. Essa lei sofreu uma alteração em 97, ou seja, através da Lei 9.454, foi alterada a redação, né, da Lei 6.385, seguindo algumas tendências dos movimentos de governança corporativa, que começou a ganhar forças no Brasil nesse período. A contabilidade atravessou uma verdadeira revolução, visando adaptar-se ao novo mundo globalizado. Lá em 2001, nós tivemos uma grande alteração da Lei 10.303, alterada por acrescentar, tá certo, um dispositivo que visava principalmente assegurar alguns direitos de acionistas e atrair, pessoal, investimentos para o mercado de capitais. Em 2007, nós tivemos a publicação da Lei 11.638, reformulando uma parte da Lei 6.404, visando atender com maior transparência e a qualidade das informações, levando em conta uma nova realidade econômica, com economias globalizadas e mercados abertos aos fluxos de capitais estrangeiros. Técnicas contábeis, ou seja, nós temos algumas técnicas que nos auxiliam no registro dessas informações. A primeira delas é a escrituração. A escrituração é o registro dos fatos administrativos, de efeitos qualitativos e quantitativos ocorridos no dia a dia das empresas. Para fazer a escrituração, é importante observar alguns dados, como, por exemplo, a data em que ocorreu esse evento, a conta que será movimentada, se essa movimentação ela vai gerar um débito ou um crédito, o valor da transação e o histórico, ou seja, a sua descrição. Então, são dados importantes que devem estar registrados nos demonstrativos contábeis no momento do seu lançamento. Por falar em demonstrativos contábeis, né, nada mais são do que os relatórios, onde são extraídos aí a movimentação das empresas, e cada demonstrativo ele tem uma finalidade específica, como, por exemplo, o balanço patrimonial. Através deste, nós podemos evidenciar a situação patrimonial, ou seja, classificação de bens, direitos, obrigações, se boa parte do nosso capital é capital de terceiros ou capital próprio, a saúde das nossas empresas, se o estado patrimonial é ativo, se o estado patrimonial é deficitário ou nulo, tá? Através da demonstração dos resultados, ou seja, DRE, nós podemos verificar se dentro de um determinado exercício social nós temos lucro ou prejuízo através das nossas atividades, ou seja, o contraste das receitas versus as despesas, demonstração do valor adicionado e a demonstração do fluxo de caixa também são importantes demonstrativos, onde eles evidenciam as movimentações diárias das organizações. Auditoria é a técnica onde ocorre a comprovação e a exatidão das transações realizadas e escrituradas,
né? É uma revisão dos registros, identificando as deficiências do sistema de controle interno, no sistema financeiro, apresentando, quando possível, recomendações para melhorá-los. Análise de balanço nada mais é do que o acompanhamento na evolução dos números, gerando informações úteis para os stakeholders, ou seja, os usuários da contabilidade. Um outro indicador também pode ser evidenciado através da análise dos balanços é o indicador de lucratividade, de rentabilidade e principalmente o de endividamento. Por fim, vamos apresentar a consolidação, que é a junção, que é a unificação das demonstrações de um grupo, da controladora versus suas controladas, né? Que dessa maneira fica mais fácil, mais visível constatar a situação econômica de todo o grupo que está sendo analisado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, nós estamos querendo saber a riqueza de uma pessoa, seja ela física ou jurídica. Essa riqueza pode ser encontrada ou apurada através do conjunto de bens, direitos e de obrigações. A constituição dos bens e direitos, eles ficam na parte positiva do patrimônio, chamada de ativo, e as obrigações, elas ficam representadas na parte negativa, chamada passivo. Nós colocamos essa figura da balança para evidenciar o equilíbrio entre esses dois grupos, ativo e passivo. Uma vez que o passivo ele é representado pela origem do capital, assim como o ativo representado pela aplicação. Então, uma vez que o dinheiro entrou na organização, ele deve estar disposto, né, apresentado lá no ativo. Se ele for integralizado em bens ou direitos, mas ele deve estar feito a aplicabilidade lá. Então, por isso, a balança ela evidencia o equilíbrio entre a entrada e a aplicação desse recurso dentro das nossas organizações. Bens são todos os elementos, corpóreos ou não, que integram o patrimônio. Para fins de mensuração, né, todos os elementos eles devem ser passíveis de mensuração quantitativa e qualitativa. Dentre essas classificações, nós vamos começar apresentando para vocês as classificações entre bens tangíveis e intangíveis. Tangíveis são aqueles que têm forma física, que são palpáveis. Intangíveis são aqueles que não são constituídos de matérias. Porém, eles devem sim ser registrados porque eles pertencem ao patrimônio dessa organização. Móveis e imóveis estão relacionados à locomoção. Se eles podem ser movidos ou transportados de um lugar para o outro, móveis. Caso não, imóveis. Outras classificações são bens numerários, representam os recursos financeiros, bens de consumo, que são os bens duráveis, bens de uso, seu uso são destinados à atividade operacional da entidade, transformação, são utilizados na fabricação de outros bens, venda, motivo pelo qual a entidade existe, e renda, investimentos feitos em ativos não destinados à atividade operacional. Então, aqui nós queremos colocar para vocês uma particularidade. Bens de consumo e uso. Bens de consumo, ele está dizendo que são bens não duráveis, ou seja, eu tenho um certo intervalo de tempo para iniciar e para concluir o consumo deles. Então, normalmente, nós colocamos aqui materiais de expediente, de limpeza, materiais de escritório, ou seja, quando eu faço aquisições para um determinado período. Então, eu tenho um período de consumo daqueles bens. Os bens de uso são aqueles que eu vou utilizar por vários exercícios sociais, ou seja, eles não se destinam a um período em específico, tá? Então, bens de renda são investimentos que a gente faz, ou seja, eu compro um terreno, mas não para expandir a minha sede, mas para alugar, eu vou ter um rendimento sobre aquela aquisição feita. Direitos. São todos os direitos, ou seja, são todos os créditos de uma pessoa física ou jurídica que está na mão de terceiros. Eles decorrem, em sua maioria, da atividade operacional, ou seja, de uma venda a prazo e ainda não recebida.
Normalmente, eles são representados por títulos como duplicata, fatura, nota fiscal, nota promissória, certo? Ou seja, o que é que nós temos que lembrar? Que eles são decorrentes da atividade operacional. Obrigações representam os valores que a empresa tem a pagar para com terceiros, ou seja, eles são divididos em obrigações exigíveis, que são aquelas em que nós temos uma data cronológica para o ressarcimento, e as não exigíveis, ou seja, eu não tenho prazo determinado para o ressarcimento. O credor, ele vai ter o seu direito assegurado, porém o prazo de liquidação ele não é ainda determinado. Patrimônio líquido. Quando a gente fala de patrimônio líquido, eu estou me referindo à riqueza líquida da empresa, que pode ser apurada através da equação bens mais direitos menos obrigações exigíveis. Ou seja, eles representam os valores que o sócio tem na empresa em um determinado momento. Seus componentes: capital social, lucros ou prejuízos acumulados de exercícios anteriores, reservas, ações em tesouraria e ajustes de avaliação patrimonial. Capital. Podemos definir capital como conjunto de recursos postos à disposição da empresa para iniciar suas atividades, seja a origem de terceiros ou própria. Capital social é o investimento inicial feito pelos sócios no momento da constituição. Só é alterado quando os proprietários realizam investimentos adicionais e também podem receber a nomenclatura de capital nominal ou integralizado. Subscrito é o capital que os sócios comprometem-se a pagar, ou seja, é o acordo, é algo subscrito, né? Ou seja, no qual eu ainda não tenho a obrigação de transferir esse recurso, ou seja, é o capital acordado entre os sócios, dentro de uma negociação. Quando de fato, tá, esse acordo ele é concluído, nós falamos que agora o capital ele não é mais subscrito, ele agora é integralizado ou realizado, tá? Capital próprio é quando vem essa riqueza, ela vem do bolso dos sócios, tá? Ou ela vem de lucros dos exercícios anteriores. Capital de terceiros é quando esses recursos ele vem, como o próprio nome diz, de terceiros, financiamentos, empréstimos, tá? Capital total à disposição da empresa, ele corresponde à soma do capital próprio com o capital de terceiros, ou seja, todo o ativo da entidade. Equações patrimoniais, eles indicam a situação líquida da empresa, ou seja, quando o ativo ele é igual ao passivo, nós dizemos que a situação líquida patrimonial ela é favorável, positiva ou superavitária. Quando o ativo ele é igual ao patrimônio líquido, ou seja, o passivo é zero, não existem obrigações, geralmente isso ocorre na abertura da empresa. O ativo ele pode ser igual ao passivo, ou seja, tendo patrimônio líquido zero. Nesse caso, não existe capital próprio, a empresa foi totalmente financiada, é uma situação nula ou compensatória. Ativo mais patrimônio líquido igual ao passivo. Nessa situação, a empresa encontra-se em estado de insolvência, ou seja, todo o ativo não é suficiente para liquidar todas as dívidas que está onde? No passivo. Falando agora em apuração de resultados. A apuração de resultados, nós vamos fazer um levantamento de tudo que entrou na organização, depois tudo que saiu. Por quê? Porque o nosso grande objetivo é observar se essa atividade operacional está rendendo lucro ou prejuízo para essa organização. A demonstração do resultado ela é uma demonstração que cruza os gastos, as receitas, tá? E os resultados com o objetivo de determinar o resultado líquido em um determinado período. De forma bem simplificada, é o resumo financeiro que aponta se a empresa teve lucro ou prejuízo. Receitas. Elas têm origem nas vendas de mercadorias,
produtos ou prestação de serviços. Despesas ocorre quando as despesas ultrapassam as receitas. Impactam negativamente o patrimônio líquido. Assim como as receitas, elas impactam positivamente no patrimônio líquido. Tipos de receitas. Nós temos as receitas principais ou primárias, quando ela advém da atividade central, ou seja, qual é a finalidade pela qual a empresa foi constituída. Ela pode ser a prestação de serviços ou da venda de mercadorias, ou seja, eu tenho uma fabricação de um determinado produto e a venda deste produto principal, ela vai ser responsável pela entrada, ou seja, pela minha receita primária. Esse produto ou essa produção, ela emerge em outros subprodutos. E a venda desses outros produtos, né, ou seja, essa venda correlata, ela vai ser responsável pela minha receita secundária. Ou seja, ela tem um papel, ela é representativa, tá certo? No elenco das minhas receitas, mas ela não chega a ser tão importante quanto a primária, né? Ou seja, ela é de menor participação. Eu ainda tenho a receita não operacional, que são ingressos provenientes de transações atípicas ou não incluídos nas atividades principais. E eu tenho as receitas financeiras, né, que é muito comum nas empresas que mantêm seu dinheiro parado para emergências e realizam aplicações de saldo disponível em investimentos. A empresa ela tem uma certa rentabilidade, né, ou seja, através dos juros sobre os valores depositados. E esse ganho pode ser lançado na demonstração do resultado em receitas financeiras. Agora a gente vai falar sobre receitas brutas, ou seja, são recursos provenientes de vendas, que elas podem ser à vista ou a prazo. Para o encontro dessas receitas, basta a gente ter identificado o preço de vendas versus a quantidade de cada produto vendido. Custo da mercadoria vendida. Trata-se de um indicador que calcula o custo das mercadorias com base não apenas no que foi pago, mas incluindo também os seus estoques. Para se chegar ao custo da mercadoria vendida, eu tenho que ter em mãos, né, a apuração dos insumos, dos estoques iniciais, ou seja, antes da comercialização, o que eu precisei comprar para contemplar essa produção e o que não foi utilizado dentro desse período, ou seja, o meu estoque final. Então, eu tenho que fazer a apuração do que eu já tinha, mais o que eu comprei, menos o que eu não utilizei. Através dessa forma de apuração, eu encontro o meu CMV, custo da mercadoria vendida. Resultado bruto corresponde ao lucro ou prejuízo operacional bruto após a dedução do custo da mercadoria vendida pela receita operacional líquida. Despesas. As despesas operacionais são gastos envolvidos no processo de geração de receitas e manutenção dos negócios. Estão direta ou indiretamente associados à realização de receitas, né, com a natureza específica dos negócios, ou seja, são gastos envolvidos para manter operacionalmente a empresa funcionando. Essas despesas operacionais, elas têm o objetivo de gerar receita. Assim como os custos, eles têm objetivos de gerar produtos ou bens, tá? Ambos são gastos, mas a finalidade deles são diferentes. Despesas operacionais, elas podem ser administrativas, comerciais ou financeiras. As administrativas são despesas que ocorrem no processo de administração e funcionamento da empresa. Comerciais correspondem aos gastos com a comercialização e distribuição das mercadorias. E as financeiras correspondem à remuneração dos capitais de terceiros que financiam as atividades das empresas. Lucro operacional líquido, tá? Ele é produzido exclusivamente pela operação dos empreendimentos, ou seja, após a dedução do lucro bruto menos as despesas operacionais, eu tenho lucro operacional líquido. Após isso, nós temos o imposto de renda, participações ou doações e, por fim, o lucro líquido do exercício.
Está aí o elenco de contas da apuração de resultados. Desde o início da receita bruta, ou seja, de tudo que nós podemos... São recursos oriundos das vendas, deduções das receitas, que podem ser fretes, impostos, tá? Devoluções, abatimentos, descontos concedidos sobre as vendas, geram a receita líquida, que por sua vez serão apurados os custos das vendas, ou seja, da mercadoria vendida, encontro do lucro bruto, lançamento das despesas operacionais, resultado operacional, despesas ou receitas não operacionais e, por fim, lucro líquido. O sentido é dedutivo, ou seja, vertical, tá? Então, nós faremos a apuração do resultado do exercício, conforme aí o esquema número 1. Se houve lucro ou prejuízo, né, nós faremos a transferência desses lucros, uma parte para pagamento de dividendos, conforme aí no 2, e a segunda parte, a canalização dos lucros retidos, ou seja, a reintegralização dessa parcela do lucro. Por isso que quando ele está lá no patrimônio líquido, nós temos uma entrada de recurso, capital próprio, porque veio da atividade própria da organização, e nós dizemos que lucros retidos de exercícios anteriores, porque com base na apuração do exercício anterior, eu faço a integralização no exercício seguinte, e essa integralização ela ocorre através do balanço patrimonial na conta do patrimônio líquido. Regime de competência. Nós temos dois regimes do qual nós fazemos os lançamentos desses dados nos demonstrativos contábeis. O regime universalmente adotado é o regime de competência, ou seja, ocorre o lançamento no momento em que ocorre o fato gerador, ou seja, na data de realização do serviço, da compra, da venda, do desconto, não importa a movimentação. O lançamento, ele é realizado no momento em que ocorre o fato gerador. Esse regime, tá, ele vale para as receitas, para todos os gastos, ou seja, custos, despesas e investimentos, tá? E ele é o critério aceito e recomendado pela legislação do imposto de renda. Regime de caixa. Regime de caixa, ele reconhece o valor a partir da sua efetivação financeira, isto é, no momento do recebimento ou do pagamento. Compra de mercadoria a prazo para pagamento em 120 dias. Se nós fizermos o lançamento pelo regime de competência, nós vamos fazer o lançamento no momento da aquisição. Porém, se nós adotarmos o regime de caixa, tá? Nós faremos o lançamento somente daqui a 120 dias, que é quando ocorre a transferência dos recursos financeiros para pagamento dessa mercadoria. A aplicação do regime de caixa, ele é bastante restrita, normalmente em entidades sem fins lucrativos e algumas empresas que reconhecem algumas contas na sua contabilidade gerencial por esse mecanismo. Ou seja, ele é destinado mais a fins de relatórios gerenciais, porque na legislação ela não permite a adoção do regime de caixa como regime de apuração de resultados. Então, as empresas, elas utilizam o regime de competência. Certo? Então, fazendo um resumo, tá? O regime de caixa, como o próprio nome já sugere, as despesas e as receitas, elas são respectivamente caracterizadas pelas saídas e pelas entradas de recursos. E eles são efetivados apenas no momento da realização, ou seja, da efetivação, quando de fato ocorre a saída. Já pelo regime de competência, não. As despesas e as receitas, elas são caracterizadas pela ocorrência do fato gerador, independentemente da saída ou da entrada. Fato gerador da despesa é o consumo. Fato gerador da receita é a venda. Então, é o regime que a contabilidade adota para lançamento dos seus
gastos, das suas receitas, é o regime de competência. Então, espero que vocês tenham, né, gostado das nossas explicações. Esse material vai estar disponível para vocês para posterior consulta, tá certo? A contabilidade, ela é uma ciência que ela se modifica através da ação do homem, ou seja, ela é passível de mudança, ela é totalmente adaptável e flexível na medida em que ela incorpora os níveis organizacionais estratégicos, táticos e operacionais. Ele é importante, né? Aliás, ela é importante a adoção para a tomada de decisões, seja ela de qualquer natureza. Vai fazer um investimento, vai fazer uma expansão, né? Como é que está aí a empresa? É a hora? Eu tenho condições? Como é que está a questão do meu endividamento? Por que que nós dizemos que nós temos os stakeholders, eles são os principais interessados nos demonstrativos contábeis? Porque os stakeholders são as pessoas para quais se destinam essas informações. Então, eu posso dizer que o concorrente, o governo, né, eles são interessados? São, na medida em que, por exemplo, os bancos, eles concedem créditos, né, para que você possa fazer financiamentos, empréstimos. O governo, ele quer saber na medida de arrecadação dos seus impostos. Os acionistas, eles querem saber como é que a empresa está para fazer novas aquisições, expansão. Nós podemos ver através da contabilidade se os nossos negócios eles estão bem, né, a saúde financeira dele. Nós temos diversas ferramentas como, por exemplo, nós podemos citar o break point, que é o ponto de equilíbrio, ou seja, são as unidades mínimas que nós devemos produzir e vender para, pelo menos, pagar os gastos fixos, e a partir dali eu começar a gerar lucros. Então, eu faço a minha estimativa de produção, né? Então, através da contabilidade, eu posso identificar a situação da empresa, e eu posso dizer que ela fornece dados preditivos, ou seja, através dos relatórios de exercícios anteriores, de períodos anteriores, eu faço a minha projeção, tá, para o presente e faço definições de estratégias para o meu futuro. Então, é super importante a adoção da contabilidade na manutenção dos nossos negócios. Então, pessoal, eu desejo para vocês excelente estudo, bom aproveitamento do curso de vocês e Deus os abençoe.